E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, professor de Língua Portuguesa do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre planejamento e produção no gênero relato pessoal. Mas antes da gente falar sobre esse planejamento e essa produção do relato pessoal, vamos relembrar o que é o relato pessoal? Vamos lá. O que é relatar? Relatar é uma experiência comunicativa de mão dupla. Relatando um fato, somos capazes de compreendê-lo melhor e possibilitarmos que outras pessoas também tenham acesso a uma experiência vivida por nós e a entendam. Essa é a primeira característica, lembram? Que relatar é isso, quando nós contamos a nossa experiência para outra pessoa e essa pessoa internaliza essa experiência. Segundo, o relato pessoal. Ele é como uma narração, ele apresenta tempo e espaço bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Outra característica, pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. No seu relato pessoal, você pode colocar características do espaço onde você estava, o que você estava fazendo, até a roupa que você estava vestindo. Outra característica, de acordo com o grau de intimidade entre o interlocutor, ou seja, entre você e a pessoa que vai ler seu texto, você pode ter uma linguagem formal ou informal. Se for para os seus colegas, daquele seu convívio que você vive no WhatsApp, é uma linguagem mais informal. Mas se for um trabalho, algo que vai fazer uma avaliação profunda, você precisa colocar algumas palavras que vão ser mais formais, certo? Vamos lá então. Primeiro passo, as condições de produção no gênero relato pessoal. Ao escrever um texto, seja um relato pessoal ou qualquer outro gênero, você precisa definir alguns pontos, você precisa planejar. Como que você faz isso? Primeiro, você tem que decidir o que você vai escrever, qual é o tema, você precisa definir o assunto que você vai abordar. Segundo ponto, para quem você vai escrever, ou seja, quem é seu público-alvo, quem será seu leitor nesse momento? E o terceiro ponto, para que eu vou escrever, qual é o objetivo de eu escrever? É para informar, entreter, emocionar, divertir, questionar? Qual é o objetivo disso, certo? Importante, não se esqueça que para você produzir o seu relato, além de definir tema, público-alvo e objetivo, é preciso pensar também o seguinte, que você precisa elaborar ele como vai fazer, ou seja, selecionar uma experiência que você tenha vivido e que gostaria de compartilhar. Não se preocupe com o tipo de experiência, se for longa, curta, se ela for em casa ou outro lugar. Esses elementos podem ser aproveitados nessa experiência do seu relato. Outra questão, o seu planejamento. Seu planejamento ele vai passar por algumas perguntas. Ela tem uma lógica, tá? Quando você for fazer o seu relato pessoal, você precisa abordar essas perguntas. Primeiro, como foi essa sua experiência? Como você achou essa experiência? Essa experiência trouxe alegria ou outros sentimentos, seja tristeza, raiva, certo? Frustração? Quem estava com você nesse relato ou nessa experiência que você estava vivendo? Quais foram as primeiras ações que você teve? Foram ações alegres? Com quem você estava? Outra questão, essa experiência deixou saudade? Então você vai descrever tudo isso. E qual a lição que você tira dessa experiência? Então são elementos que vão ajudar você a construir. Ponto importante, nessa parte que você vai fazer do planejamento, é interessante destacar ações em ordem cronológica. Não adianta você começar lá pelo final da sua história, do que aconteceu com você, para depois você falar onde você estava, qual espaço que você tinha, certo? Você precisa abordar uma ordem cronológica, os fatos na ordem como aconteceram. Outro ponto importante, a elaboração. Quando você escreve seu relato, você tem que estar atento a algumas coisas. Primeiro, a linguagem. Você precisa escrever uma linguagem objetiva e clara, que empregue a variedade padrão da língua. Estrutura gramatical, ou seja, você precisa observar os verbos no relato que você está fazendo, predominantemente os verbos do passado. Como é uma ação que já aconteceu e é uma experiência sua que já foi vivida e você vai transmitir para outra pessoa, esses verbos serão no pretérito, no passado, tá? Outra questão nessa elaboração que você precisa ficar atento é a organização do seu texto. Lembre-se que esse relato pessoal é um texto de comunicação com foco nas ações vivenciadas por vocês. Importante que essa sequência do texto, ela predomine a tipologia narrativa, que você vá contando os fatos, tudo bem direitinho. Mas também você pode usar a descrição para começar a descrever os elementos que tem nessa sua experiência.
Você pode falar sobre costumes, crenças e outras características que vão deixar o seu relato pessoal mais interessante. Outro ponto importante é o seu ponto de vista. Nesse relato pessoal, é repleto de impressões pessoais, as suas. Você vai ter que relatar realmente o que você acha importante. Não adianta você dizer assim, eu vi uma casa de formiga, mas aquela casa de formiga qual foi o valor dessa experiência? Ou se vai valer mais a experiência sua com um amigo? Então você precisa definir qual é a prioridade, qual é o seu ponto de vista que é mais importante na hora da elaboração do seu relato. Vamos para o exercitando, ver se vocês compreenderam de fato. Antes de nós conhecermos as propostas de produção que eu deixei lá para vocês no site, nós vamos analisar a condição de 2 textos. Nesses textos, vocês vão poder analisar alguns elementos que são importantes nessa produção do relato. Relato 1. Um dia na maternidade, de Ágata Damana. No dia 8 de outubro de 2012, não fui para a escola. Fui logo para o hospital português e fiquei horas e horas esperando em uma sala de frente para uma TV, que prometia exibir o parto ao vivo, porém não exibiu nada. Muitas horas depois, meu pai veio correndo com o pezinho carimbado em seu braço. Meu irmão havia nascido. Toda a família estava super feliz. Algum tempo depois, minha mãe saiu da sala de parto. Ela estava muito cansada e sob efeito de anestesia. Então resolvi não incomodá-la. Eu estava muito animada e queria ser a primeira a pegar o meu irmão no colo. Porém, acho que tinha esquecido que, como eu, todas as outras pessoas da minha família desejavam a mesma coisa. Mas não fique triste, pois sabia que teria muito tempo para ficar com ele. Nós vamos procurar nesse texto, nesse relato pessoal, 3 elementos importantes para a construção de vocês quando vocês forem fazer. Primeiro, qual é o assunto abordado nesse relato pessoal? Vocês conseguiram identificar? Então, o assunto abordado nele o relato é construído a partir do tema Um Dia na Maternidade. A imaginação de uma menina que demonstra a ansiedade e a realização da chegada do irmão. Então, esse sentimento de ansiedade ela coloca nesse relato pessoal dela. Outra questão importante, para quem ela escreveu esse relato, qual é o seu público-alvo? O público-alvo são os leitores de todas as idades, que apreciam experiências inusitadas contadas de outro ponto de vista. E, por fim, qual o objetivo desse relato pessoal? Ele tem o objetivo de entreter e emocionar os leitores, contar a experiência dessa menina nesse momento do parto de uma forma bem inusitada, que vocês possam sentir esse mesmo sentimento. Vamos para o segundo relato. O segundo relato tem por título Uma Grave Doença, de Amanda Borges. Meu relato pessoal refere-se a uma passagem muito difícil da minha infância, pois acredito que não fossem Deus e minha mãe, talvez eu não estivesse aqui para contar essa breve história. Quando eu tinha 5 anos, tive uns problemas de saúde como toda criança da cidade. Febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor no corpo, os tipos sintomas de uma virose, segundo todo bom médico de emergência diagnóstica. Pois bem, quando acordei naquele dia, que pretendo esquecer, não estava me sentindo muito bem, pois sentia tontura e queria vomitar. Avisei a minha mãe e ela me levou ao hospital, onde os médicos que me atenderam achavam que se tratava apenas de uma virose, como as que todo mundo tem, e me passaram um remédio que servia para curar dor de cabeça, febre, dores e etc. Não muito feliz com o atendimento dos médicos, minha mãe me levou a outro especialista, no mesmo hospital, pois achava que o que eu tinha não era mais grave do que todos pensavam. E pela insistência da minha mãe, a neurologista que fez minha avaliação constatou que ela estava certa. Eu tinha mesmo contraído uma doença grave, a meningite. Após 8 dias de internação, os médicos me deram alta e finalmente eu pude ir para casa. O tratamento foi um pouco doloroso, pois levei diversas injeções, inclusive nas costas, e tive que tomar remédio intravenoso, o que não foi nada bom. Hoje, sou saudável e não tenho nem vestígios daquela doença, graças a Deus. Nós vamos fazer o mesmo procedimento do relato anterior. Nós vamos identificar esses 3 pontos: o assunto abordado, público-alvo e objetivo. Nesse relato, vocês conseguiram identificar qual é o assunto? Pois é, o assunto ele é construído a partir dessa grave doença, ou seja, a menina começa a descrever as situações, o medo e a dor nesse processo de tratamento que ela passou. Qual era o público-alvo? O público-alvo são todas as pessoas que querem entender e ler um pouquinho dessa experiência, ver como a pessoa se sentiu, o que ela passou. E qual o objetivo?
meramente de entreter e emocionar os leitores, tá? Vamos para as considerações finais. Uma das etapas mais importantes na produção do seu texto é o planejamento. É preciso ter em mente quais serão os pontos abordados, a finalidade do que será produzido, para quem se escreve, a linguagem que pode ser utilizada e até a forma que é dada ao seu texto. Outro, gostamos de contar, de ouvir e de ler, mas saiba que criar essas histórias também pode ser fascinante. Por isso, lançamos um desafio. Nós vamos ter lá no portal 2 propostas de produção para você escolher, mas eu vou mencionar aqui algumas para vocês. Primeira proposta que eu lancei lá para vocês, quem sou eu? Lá, você pode começar o relato dizendo seu nome, sua idade, descrevendo como você é fisicamente. Cor dos olhos, do cabelo, sua altura, seu peso, seus traços particulares, com quem da família você se parece. Conte sobre sua família, como são seus pais, quantos irmãos tem, se são mais velhos, se são mais novos que você, como eles são, como é o relacionamento entre vocês. Você pode falar também sobre seus gostos, livros, revistas, músicas, esportes, games, filmes, programas de televisão, pratos prediletos, passeios, hobbies e uma infinidade. Sobre coisas que você detesta também você pode falar, quais são suas manias, coisas e atitudes que te agradam ou que não te agradam também, o que te encanta no mundo e na natureza, quais são seus sonhos, suas vontades. Essa é a sua primeira proposta. A sua segunda proposta, ela é um pouco diferente. Ela vai para o túnel do tempo. Você vai precisar lembrar de algum momento em que você, bem criança, esteve em algum lugar com outras pessoas, familiares, colegas, sejam de escola, sejam da rua, do seu bairro, não importa. Você vai precisar embarcar no túnel do tempo. O que isso quer dizer? Você vai se inspirar naquele momento em que vocês participavam juntos, o que vocês falavam, o que vocês riam, o que acontecia nesse momento, para tornar seu relato assim um pouco mais real. Seja fiel na descrição, tá? Vocês vão descrever quem eram as pessoas que estavam com vocês, como essas pessoas estavam, o que vocês conversavam, qual o lugar, que momento vocês estavam. Então, para fazer essa segunda proposta, vocês vão ter que voltar a alguma lembrança da infância. E isso é importante, porque daí vocês vão poder descrever seus amigos do passado, como era a sua família, onde você estava, foi divertido, qual foi a experiência que você tirou, teve uma lição, você tirou alguma lição desse momento? Então isso é muito importante, tá? Então essas são as 2 produções que tem no portal para vocês acompanharem. Essa avaliação desse relato de vocês, ela pode seguir esses critérios que também vai estar lá e que vocês podem se autoavaliar. Primeiro, abordar o tema. Você abordou o tema? O relato que você criou, ele atendeu às condições descritas? Quanto ao gênero, você respeitou o gênero relato pessoal? Ou seja, é uma narração de fato? Seu texto tem as características de um relato pessoal? Existem evidências, elementos que comprovam isso? Você vai descrever lá suas experiências, você vai descrever elementos, características, isso é a comprovação do relato pessoal. Qual o grau de formalidade dessa linguagem? Será que você usou uma formal, mais formal? Você usou uma linguagem do dia a dia para descrever a situação, certo? Outra, para você fazer a autocorreção. Esse texto ele tem uma letra legível? Você separou as sílabas corretamente? Seu texto tem parágrafos, ele foi bem organizado? Seu texto tem coesão, coerência? Os parágrafos estão com as ideias expostas bem claramente? Você usou a pontuação certa? As palavras escritas, elas estão escritas de forma correta? Então, todas essas autocorreções vocês vão fazer. Inclusive também, se você repetiu algumas palavras, será que o seu vocabulário está bom? Você precisa ter outras palavras? Procura um dicionário que está acessível a você. Então, vá mudando essas palavras, esses sinônimos. Tente fazer a divisão das maiúsculas para as minúsculas, tá? Então, essa autocorreção vocês precisam fazer. E, por fim, vocês podem acessar o site educ.ce.ac.gov.br e pegar essa produção e contribuir e construir lá. Então, a gente se vê até a próxima aula.